Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa aula, né? Agora é a lógica na organização das sequências numéricas simples, progressão aritmética. Quando você pensa em sequências numéricas, né? Você lembra logo de PA e PG, progressão aritmética e progressão geométrica, mas não se resume apenas isso às sequências numéricas simples, certo? Então a lógica na organização das sequências numéricas simples é a nossa primeira aula. Então vamos começar com progressão aritmética. Então aqui eu tenho PA. Perceba que aqui eu tenho uma sequência numérica, 3, 7, 11, 15, 19, 23. A razão tomada ao termo anterior é 4. O que é isso? Veja só, perceba que ele está aumentando sempre através de uma soma de um mesmo número, ó, que é o 4. Ó. 3 mais 4, 7, 7 mais 4, 11, 11 mais 4, 15, 15 mais 4, 19, 19 mais 4, 23, 23 mais 4, 27. Beleza, por aí vai. Aí o que acontece? Como isso é característica da progressão aritmética, certo? Então o que acontece? Para determinar a razão de uma PA, é só você pegar um termo e subtrair com o anterior, que aí eu sei de quanto em quanto ele está sendo aumentando o valor, né? Então aqui nesse caso aqui eu tenho, ó, 15 mais 4, 19, né? Se eu pegar aqui, ó, 19 menos 15, 4. 23 menos 19, 4. 7 menos 3, 4. Né? E aí, ó, para encontrar o termo geral, se eu quiser saber quem é, por exemplo, o centésimo termo dessa PA, por exemplo, como é que eu vou fazer? Eu vou usar o termo geral da PA, né? Ou eu vou somando pegando de 1 em 1 e somando com 4. Aí vai ser mais trabalhoso, né? Daqui eu tenho o termo geral da PA. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes r. A n aqui é o último termo, sabe? Que a gente vai... É o termo que a gente vai tentar determinar, certo, o seu valor. A1 é o primeiro termo, n é a posição daquele termo que eu quero determinar, menos 1 vezes a razão, que nesse caso aqui é o 4, né? A razão que é o número que eu sempre vou estar somando com o termo anterior, para definir o posterior, certo? Aí aqui eu tenho soma dos termos da PA. Se eu quiser somar, digamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu quiser somar esses 6 primeiros números aqui, ó, ou eu vou manualmente somando, ou eu pego e utilizo essa equação aqui, ó, da soma da PA, né? Que é Sn é igual a 1 mais An vezes n sobre 2, certo? A1 é o primeiro termo. A n é o termo geral, o último termo, né? E n é o número a posição em que eu quero definir, né? Que eu quero a definição desse número. Por exemplo, eu quero saber quem é o 20º termo. Aí eu coloco 20 aqui, né? Se eu quiser saber o 30º termo, coloca 30, por aí vai. Beleza, vai lá. Aí aqui eu tenho, cadê o exemplo? Aí, qual é o 20º termo da PA? Aqui eu tenho uma PA, ó, 2, 8, por aí vai, né? Daqui já dá para definir o que? Quem é o primeiro termo, que é 2, nesse caso, 2. Ele quer saber quem é o 20º termo, então o A20, ele quer saber quem é o A20. A razão, que é só pegar um número, um termo, e subtrair com o anterior, 8 menos 2, 6, certo? E aí a gente tem, ó, já respondi aqui. Aí resolução, dados, primeiro termo, 2, a razão, 6, e a posição do termo que eu quero encontrar, definir, né, 20, certo? A definição, né, que eu quero é a definição. Aí A20, né, o 20º termo, quem é o 20º termo? É igual a 1, A1 é o primeiro termo, 2, mais 19 vezes S. Esse 19 aqui é N menos 1, é a posição N menos 1, né? Aqui, ó, esse 19 é N, que é 20, menos 1, certo? Vezes R, certo? Que a razão é 6, certo? Beleza. Aí primeiro, ó, na regrinha da matemática, primeiro você vai fazer o quê? Você vai resolver potenciação ou radiciação, a potência ou a raiz, certo? Depois é que vai ser multiplicação ou divisão, e por último, soma ou subtração, a não ser que por exemplo, a soma ou subtração esteja dentro do parênteses, entre parênteses, certo? Então, primeiro você vai resolver o que está dentro do parêntese, certo? Mas não tendo parênteses, como nesse caso aqui, ó, primeiro eu vou multiplicar para depois somar.
Então eu tenho 19 vezes 6, que é 114, mais 2, que dá 116, certo? Então o 20º termo é igual a 116. Chama. Agora, ó, calcule a soma dos 25 termos iniciais da PA, certo? Aqui eu tenho uma sequência numérica, ó, 1, 7, 13, por aí vai, certo? Eu quero saber, calcular a soma dos 25 termos iniciais. Se eu quisesse saber a soma dos dois primeiros termos, por exemplo, é só pegar 1 e 7 e pronto, 8, né? Mas ele quer os 25 termos dessa PA. Bom, eu sei que é um primeiro, eu sei que é a razão, ó, pega um número e subtraio com outro, ó, o anterior, né? Um termo subtraio com o anterior, 7 menos 1, 6, ou 13 menos 7, 6, certo? Então já tenho o primeiro termo, eu tenho a razão, mas eu não sei quem é o 25º termo, certo? Aí eu vou usar, ó, solução, encontrando o último termo, que é a 25, né? E aplicando a fórmula da soma dos termos, vem. Aí vê só. Então, a definição aqui, ó, como eu falei, ó, primeiro termo, a posição do termo é 25, né? A razão, é só pegar um e subtrair com o outro, encontrei, 6. E aí eu jogo isso aqui no termo geral, que eu tenho que definir quem é esse 25º termo, certo? Porque a equação da soma exige, olha aqui, ó, o termo geral, tá bom? Então, A25 é igual ao primeiro termo, que é o primeiro termo, 1, mais N, que é a posição do termo, que é 25, menos 1, vezes a razão, que é 6. É só você pegar um número e subtrair com o anterior. Então, aqui, ó, primeiro eu vou resolver o que está dentro do parêntese para depois multiplicar e depois somar, tá bom? Então, 25 menos 1, 24. Multiplica com 6, dá 144. Com mais 1, 145. Opa, já sei quem é o 25º termo, que é 145. Agora vamos somar. Então, o primeiro termo, que é 1, mais o 25º termo, que é 145, vezes a posição do último termo, né, que é 25, certo? Sobre 2. Então, ó, primeiro resolve o que está aqui dentro do parênteses, dá 146, certo? Para depois multiplicar com 25 e depois dividir por 2. Ou você pode utilizar a tática ninja, né? Você faz aqui, ó, divide 146 por 2, que dá 73, multiplica por 25, que dá 1825, tá bom? Então vamos lá. Chama. Progressão geométrica agora. Qual a diferença? Aqui eu também tenho uma sequência numérica, ó, certo? E a razão, isso aqui é multiplicada, viu? Aqui é um M, multiplicada pelo termo anterior é 4, ou seja, ele está sendo multiplicado de 4 em 4, ó. 3 vezes 4, 12, 12 vezes 4, 48, 48 vezes 4, 192, 192 vezes 4, 768, certo? E por aí vai. Para você encontrar a razão de uma forma rápida, você pega um termo e divide pelo anterior, certo? Então aqui nesse caso aqui eu tenho, ó, 12 dividido por 3 dá 4, né? Assim como 48 dividido por 12 dá 4, certo? Chama. Aqui, ó, termo geral da PG. Então aqui eu tenho a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A n é o termo geral, A1 o primeiro termo, Q é a razão, nesse caso aqui a razão da progressão geométrica, certo? Que essa razão aqui, esse número, certo? Ele vai multiplicar pelo termo anterior para encontrar o posterior, certo? E por aí seguir a sequência. Como ele é uma razão que multiplica, né? De multiplicação, certo? Uma razão de multiplicação, a gente vai diferenciar a razão da PA, que vai somar os termos, lá, que é o R, certo? Pelo Q aqui, que é progressão, é uma razão também, só que é uma razão que trabalha a multiplicação, tá ok? Elevado ao número de termos, certo? Menos 1, né? A posição do último termo, né, da PG, menos 1, tá ok? Então, ó, soma dos termos da PG, bastante simples, Sn, número de termos, é igual a, soma dos termos é igual a, primeiro termo, vezes a razão da PG elevado a n, a posição do último termo da PG, menos 1, sobre a razão menos 1. Então aqui eu tenho a soma dos termos. Eita, já coloquei a questão já com a resposta aqui, ó. Sendo 32 o primeiro termo de uma PG e 2 é a sua razão, né? Calcule o termo de ordem 8. Entende? Quer saber quem é o oitavo termo. Aí, então a gente vai utilizar a equação do termo geral da PG, certo? E a gente aqui já tem as definições, ó, de quem é o primeiro termo, que é 32, a razão que, né, porque é uma PG, 2, quero saber quem é o oitavo termo, certo? E o número de termo, a posição é igual a 8, certo? É o oitavo termo que eu quero saber. A posição do último
termo, ou do termo que eu quero a definição. Vamos usar a fórmula do termo geral. Então, a n é igual a 1 vezes q elevado a n menos 1. A 8, né, que é o termo geral, é igual ao primeiro termo, que nesse caso aqui é 32, né, já coloquei aqui, ó, vezes q elevado a 8 menos 1, que vai dar 7, certo? A posição 8 menos 1 vai dar 7. Como eu falei, ó, primeiro você vai resolver a potenciação, aí depois é que você vai multiplicar. 2 elevado a sétima, que é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128, tá bom? Vezes 32, que vai dar 4.096. Agora, soma da PG. Determine a soma dos 8 primeiros termos dessa PG aqui, ó. Então, veja só, a soma disso aqui. Primeiro, eu quero saber quem é o primeiro termo. 1. A razão, 2, certo? Perceba que eu não preciso saber quem é o oitavo termo para somar com a PG, certo? Eu só preciso ter essas duas informações, quem é o primeiro termo e quem é a razão. Então aqui eu tenho a soma dos 8 primeiros termos é igual ao primeiro termo, que é 1, vezes, aí aqui eu tenho a razão, que elevado ao último termo, né, o valor do último termo aqui, o número do termo final, certo? Valor de n, menos 1 sobre 2 menos 1, certo? Então, repetindo, ó, a soma dos 8 primeiros termos é igual a o primeiro termo vezes 2 elevado ao número de termos, certo? Que eu vou somar, né? Menos 1 sobre 2, que aqui é a razão, menos 1, certo? 2 à oitava vai dar 256, menos 1 dá 255, certo? Sobre 1, né? Vai dar 255. Vamos agora para outras sequências totalmente diferentes da PA e da PG, certo? Embora que eu tenha uma aqui que vai se tornar uma PG, mas vamos lá. Eu peguei 3 sequências, certo? E aí eu quero que você trabalhe dedução, lógica de dedução, ó. Não é você adivinhar, sabe qual é a sequência, como é que está definido essa sequência, mas você deduzir ela, certo? Então o que acontece? Nesse caso aqui, ó, vamos ver se essa primeira equação aqui é uma PA ou uma PG, né? Só por curiosidade. Então, ó, se for uma PA, aqui, ó, somando com 1 vai dar 2. 2 com 1 dá 3. Opa, já não é uma PA. Vamos ver se é uma PG. Então, ó, se eu multiplicar isso aqui por 2, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ih, rapaz, não é também uma PG. Então, o que acontece? Eu quero que você defina quais são os números posteriores de cada uma dessas sequências aqui, ó. Agora, é o seguinte, esse aqui não é nem PA nem PG, certo? Então, a gente vai ter que deduzir como essa engenharia dela aí, como é que ela está sendo trabalhada, essa sequência lógica, né? Tem uma lógica que vai dar a definição, pelo menos uma lógica eu tenho para definir qual é a sequência posterior. Então, nesse caso aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver. Perceba que aqui, ó, eu estou somando aqui, ó, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 3, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 5, 16. 16. Aí 16 mais 6, 22, certo? Então eu estou somando de 1 em 1, ó. Você tem que ter essa percepção, esse olho de Tandera aí, uma visão além do alcance. Tem que ter essa dedução, sabe? Para resolver. Então o que acontece? Aqui eu tenho o seguinte, ó. Somei 1 com 1, vai dar 2. 2 com 2 vai dar 4. 4 com 3 vai dar 7. 7 com 4 vai dar 11. 11 com 5 dá 16. 16 com 6, que vai dar 22. Tá bom? Beleza. Então, veja só. Encontrei
qual o número que segue a sequência, tá certo? O número posterior. Agora veja esse outro exemplo aqui, ó. Será que isso aqui funcionaria como uma PG? Veja só. Aqui eu sei que a PG é o quê? 4 dividido por 2 dá 2, né? Vamos ver se a razão é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. Opa, funciona como uma PG. Só que não é isso que eu quero que você encontre. Eu quero que você deduza uma forma para seguir essa sequência, sem precisar também da utilização do termo geral, da PA ou da PG, né? Se ela for uma PA ou uma PG. Nesse caso aqui ela é uma PG, mas a gente não vai trabalhar o termo geral da PG. Vamos ver, se eu fizesse assim, ó, gente. 2 elevado à primeira, nesse aqui, ó. Vai dar quanto? 2. Se eu fizesse 2 elevado à segunda. 4. 2 elevado à terceira. 8. 2 elevado à quarta. Opa! 16. 2 elevado à quinta. 32. 2 elevado à sexta. 64. Então aqui vai ser o quê? 2 elevado à sétima. Que vai dar quanto? 128. 128, tá ok? Então, ó, perceba que eu resolvi, encontrei, né? Deduzi o termo que completava a sequência, né? Que seguia a sequência, né? De uma forma diferente do termo geral da PG, certo? Beleza. Olha só, quando você encontra mais de uma dedução, certo? Por exemplo, você encontra, dá para somar de uma determinada forma, ou dava para trabalhar assim, ó, com potência, né, uma sequência numérica. Então eu vou encontrar um número, certo? Com a soma eu vou encontrar um número com a potência, né, que completa a sequência, né? Se você pode completar a sequência encontrando qualquer lógica, certo? Qualquer lógica, contanto que dê o resultado correto, certo? Se numa sequência numérica simples tiver 2 resultados, aí numa prova de concurso ela é passível de anulação, sabe? Então isso quer dizer, trocando em miúdos, não importa a lógica que você vai encontrar a sequência, certo? Ela vai dar sempre o mesmo resultado. Se der lógicas diferentes e resultados diferentes, então essa questão é mal elaborada, certo? E ela vai ter que ser anulada, né? Beleza, mas vamos lá, não é o nosso caso aqui. Aí nesse caso aqui eu tenho, ó, outra sequência, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Então o que acontece? Eu posso fazer da seguinte forma, ó. Eu posso somar 1 mais 3, 4. 4 mais 5, 9. Aí eu tenho 9 mais 7, 16. 16 mais 9, 25. 25 mais 11, 36. Aí veja só, aqui eu tenho uma sequência, ó. Estou somando com um número e através de uma sequência, ó. 3, 5, 7, 9, 11. 11 o quê? Depois de 11, ó, estou de 2 em 2, ó. 3, 4, 5, ó. 5, ó. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dá para somar com 13, ó, 36, ó, aí completa, ó. Tô tendo uma sequência, ó, uma sequência lógica, através de dedução, uma dedução lógica. Então aqui vai dar o quê? Vai dar 49, certo? Para completar, ó, 36 mais 13, 49, certo? Dava para trabalhar de uma forma diferente. Agora, se eu encontrar uma outra lógica, certo? Ela vai ter que dar o 49, porque se der um número diferente, aí essa questão é mal elaborada, essa sequência é mal elaborada. Vamos ver de uma outra forma que dá para completar essa sequência. Dá para fazer assim, ó. 1 ao quadrado. 1. 2 ao quadrado. 4. Estou aumentando. 1, 2, 3 ao quadrado. Esse 3 aqui ficou estiloso. 9. 4 ao quadrado, 16, 5 ao quadrado, 25,
6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. Opa! Então essa sequência está correta, certo? Ela não tem erros, né? E aí eu deduzi de duas formas para encontrar o valor que completasse essa sequência, certo? Que seguisse essa sequência, né? Então vamos lá, vamos para a próxima etapa da sequência. Fibonacci, ó. Veja só, gente, o número de Fibonacci. É encontrado esse número de Fibonacci, né, na natureza. Deus fez a natureza utilizando Fibonacci, a equação o sistema, a sequência de Fibonacci, desculpa, a sequência de Fibonacci, certo? Então, por quê? Porque é encontrado em caracóis, em crescimento de plantas, na natureza, certo? Você encontra essa sequência, certo? De forma exata, é um absurdo, mas é de forma exata, sabe? Então aqui, ó, como é que segue a percepção da sequência de Fibonacci? Veja só, sempre eu somando o número com o número anterior. Por exemplo, se aqui tivesse um 0, era 1 mais 0, 1, né? Aí aqui eu tenho, ó, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 13, por aí vai, certo? Isso aqui é a sequência de Fibonacci. Se a gente fazer isso de forma geométrica, certo? Utilizando retângulos, né? A gente vai verificar essa figura aqui, ó, né? 1/4 de uma circunferência, ó. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 5, 8, 13, por aí vai aumentando, certo? A área dessa figura geométrica aqui, né? E esse espiral aqui é encontrado na natureza. Eu coloquei até umas imagens aqui, ó. É encontrado de forma exata na geometria de um caracol aqui, ó, do casco de um caracol, por exemplo, né? Nas rosas, certo? Nas rosas. É encontrado a evolução lá, ó, o crescimento do botão lá, é encontrado nas rosas. É encontrado até, perceberam até no enrolar lá da tromba lá do elefante. Se você pegar essa imagem, você vai e fizer o cálculo tudo direitinho, você vai encontrar o número de Fibonacci, a sequência de Fibonacci, certo? A sequência de Fibonacci. E o crescimento de vegetais, como eu falei, né? Agora, uma característica importante é o seguinte, uma observação. Se eu pegar a base vezes a base dividir pela altura, multiplicar não, né? Multiplicar da área. Se eu pegar a base e dividir pela altura, eu vou encontrar o número φ, que é o número áureo, sabe? Que é esse daqui, ó. Que é aproximadamente 1,618. Tá? Isso para qualquer sequência que você observar Fibonacci lá, sequência de Fibonacci, né? Qualquer um desses, por exemplo, dessas figuras geométricas aí que tem aí da natureza, certo? Que representam Fibonacci, né? Se você pegar uma parte delas, se você dividir elas em retângulos, né? E pegar a base, dividir pela altura, você vai encontrar 1,618, que é o número mágico, né? O número áureo. Então, pessoal, gente, aqui eu tenho uma sequência, ó. Ali foi uma curiosidade, aqui uma sequência. Por exemplo, eu quero saber quais são os números que estão aqui, ó, nesse quinto aqui, ó, círculo, certo? Aqui eu tenho 5 círculos, certo? Nesse último círculo aqui eu quero saber quais são os números e qual a soma desses números, certo? Bom, vamos observar aqui a sequência. Perceba que aqui eu estou aumentando sempre o dobro, ó. 5, 10, 20, 40. Opa, assim ficou fácil. Já aqui em cima, ó, eu vou pegar o dobro, vamos ver se funciona. 6, 12. Opa, cadê o restante? Não. Ó, 6, 12, 24. Não é 24, é 23. Então não funcionou. Funcionou aqui embaixo, mas não funcionou aqui em cima. Aqui também, ó, 7, 14, tá beleza. E agora? Não, cadê o 28? Não é o dobro, certo? Então, eu percebi, né, eu deduzi que aqui embaixo tem sempre o dobro. É uma sequência com o dobro do número anterior, certo? Já aqui não, aqui fugiu essa regra, né? Então, mas uma outra regra se segue, ó. Perceba que aqui está aumentando de 1 em 1, ó. 5, 6, 7. Já aqui está aumentando de 2 em 2. Opa, 10, 12, 14. Já aqui de 3 em 3. Aí, ó, é 20, 23, 26. Já aqui, ó, de 4 em 4, ó.
40, 44, 48. Então aqui vai ser o quê? De 5 em 5. Então dá para fazer assim, ó. Eu já sei que aqui vai ser o dobro de 40, que vai ser 80, certo? E aqui eu vou seguir de 5 em 5. 80, 85, 90, certo? Beleza. Agora é só somar e ser feliz, ó. 80 mais 85 mais 90. Então aqui a soma dos números do último círculo aqui é 255. Muito bom, né? Agora também dá para trabalhar com letras, não somente números, certo? Sequências numéricas. Então veja só, considere essa questão aqui da Consulplan, que eu peguei de agente comunitário de saúde, que foi de 2016, Prefeitura de Cascavel, no Paraná. Considere a seguinte sequência. Eu tenho C, F, I, L e o próximo qual é? Aí veja só, perceba que aí eu tenho uma ordem crescente, certo? Das letras, certo? E dá para você definir cada letra dessa daí como um número, um valor aí. Dá para atribuir um valor a eles, certo? Ou pelo menos uma ordem a eles. Se a gente colocar o A como 1, B, 2, seguindo, né? Aí eu tenho, ó, C, 3, D, 4, E, 5, por aí vai, né? Então aqui eu percebo o seguinte, ó, que a sequência está assim, ó. Canetinha, aí. Aí eu tenho o seguinte, ó. A primeira letra é o C, 3. A segunda é o F, 6. Depois vem quem? Vem o I, 9. Beleza? O L, 12, certo? Quem é o próximo? Vamos ver quanto é que está indo, de quanto em quanto. Ó, perceba que eu tenho 3, 6, 9, 12 e o próximo é 15. 15 que é quem? Esse daqui, ó, o O. Vamos marcar ele aqui. 15 que é o O. Beleza, que é a letra O. Então aqui eu tenho O. Beleza. Pronto. Isso aí. Completou com o O. Deixa eu colocar o O aqui. Eu segui o slide. Beleza. Letra O. Faça uma bonita aí. E aqui 15. Certo? Beleza. Vamos prosseguir. Mas espera aí. Deixa eu colocar aqui. Que esse O ficou feio, eu vou colocar um O bonito. Aí. Pronto. Prossegue. Aqui eu tenho o seguinte, ó. O dado ao lado, né, é um dado não viciado, é um dado honesto, certo? Então, a face oposta a 6 é... Veja só, gente. Um dado não viciado, isso é uma característica do dado, certo? Dado correto, né? Honesto, né? Ele sempre tem a soma das suas faces, a face com a face anterior, certo? Oposta, a face oposta, você vai ter sempre a soma resultando como 7. Ou seja, se for um 4, né? Se eu tenho uma face 4, o número oposto, né, do outro lado, a face do outro lado, tem que ser um 3 para somar um 7. Então aqui ficou fácil, né? Aqui eu tenho uma face 6. Qual é o número oposto a ele? É o 1. Pronto. Gabarito letra E. Espero que vocês tenham gostado. Eu já coloquei até a resposta aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Tchau.